Olá, meus queridos. Estou aqui com uma experiência que alguém, que eu não vou identificar por nome, mandou para o meu e-mail e eu vou ler aqui junto com vocês. Vou tentar preservar a identidade do querido, sua região, mas deixem a sua opinião sobre o assunto. E o nosso querido diz assim: eu era meados dos anos 1990. Aqueles que foram testemunhas de Jeová durante esse período sabem que foram tempos áureos da organização. Né? Nós que vivemos lá nessa época sabemos. Tudo era diferente, tudo parecia ter mais sentido. Mesmo o modo de tratar os desassociados. Isso nunca eu entendi. Nunca me desceu isso, mas a gente ia acreditando na organização e fechava os olhos para a gravidade dessa prática antibíblica. Até que aconteceu um fato que mexeu totalmente com o meu emocional e me fez abrir os olhos aos poucos. Nessa ocasião, eu pertencia à congregação extremo leste do é um conjunto habitacional, o maior da América Latina. Essa era a congregação recém-formada, pois se desenvolveu ao mesmo tempo que a localidade, à medida que as pessoas de todas as regiões do estado tal vinham para receber suas casas e apartamentos da Coab. Coab, né, que é um arranjo aí do governo habitacional. Aconteceu então a seguinte situação nesta congregação. Vou mencionar os nomes daqueles que perderam a vida nesses acontecimentos. Vou mencionar os nomes. Havia um irmão chamado muito teocrático, muito educado, um rapaz querido por todos, casou com uma irmã morena, muito bonita, recém-chegada do Rio de Janeiro, de Duque de Caxias. Foi um casamento muito rápido. Eles diziam que era para não cometerem pecado. Todavia, ficaram casados por apenas 3 anos. Se separaram. Como nenhum dos dois haviam cometido imoralidade sexual, não poderiam se casar novamente, a menos que um deles cometesse adultério. Passou algum tempo e o irmão, se apaixonou por uma irmã pioneira regular chamada Pan. A irmã Pan, muito zelosa, morava com a sua mãe, que não era testemunha de Jeová. Essa irmã era bem conhecida aqui na região, foi pioneira, foi a primeira mulher a passar por um concurso público para maquinista do metrô aqui em São Paulo. Ela também se apaixonou pelo irmão Pan. Mas e agora? Eles não podiam se casar. O irmão Pan deu entrada no divórcio, mas mesmo assim, se eles se casassem, os dois seriam expulsos, removidos. Eles decidiram então ficar noivos e iriam se casar. Eles sabiam que seriam expulsos. E foi isso que aconteceu. E ficaram sozinhos. A irmã Pá não suportou o tratamento desumano, a indiferença, o desprezo. Ela achou que ia suportar e logo ia voltar, mas não suportou. Uma moça extremamente inteligente não suportou tudo isso. Num determinado dia, Pá desceu a rua de casa desesperada no sentido a um posto de saúde próximo. Parecia estar passando mal. Ela caiu em frente ao ponto de ônibus com a boca espumando. Foi socorrida, mas faleceu antes de chegar ao hospital. Fulana tinha tomado remédio de ratos, né? O chumbinho. No ponto de ônibus em que ela caiu, estavam 2 irmãs pregando. Uma delas era a irmã idosa, que tinha sido instrutora dela. Só olhavam para tudo o que estava acontecendo. Isso foi muito chocante para todos, inclusive para quem não era testemunha. Na ocasião, os anciãos pediram para os irmãos, durante um tempo, não pregarem na rua onde ela morava, pois os vizinhos estavam hostilizando os irmãos
dizendo que a moça havia tirado a própria vida por causa dessa religião maldita. O irmão não se conformava com aquilo, se sentia culpado e isso afetou tanto a sua mente que ele precisou ter acompanhamento psiquiátrico. Ele disse ao médico que iria tirar a própria existência também. Começou a tomar medicamentos fortíssimos e o médico disse para a família que ele não deveria ficar sozinho, pois o risco de ele atentar contra a própria existência era enorme. Por causa disso, uma irmã de sangue levou ele para morar nos fundos da casa dela, num quarto que existia ali. Passou um ano e parecia que o irmão fulano havia melhorado. Já não falava mais em atentar contra ele mesmo, dizia que estava superando e logo iria voltar a assistir às reuniões. Não era verdade. Ele estava apenas esperando o melhor momento. Era um dia de sábado. Todos da casa saíram cedo para uma assembleia em Ribeirão Pires. Quando chegaram em casa, o encontraram sem vida. No seu quarto, ele estava caído com muito sangue e no chão uma embalagem de chumbinho. Ele tirou a vida da mesma forma que a moça. Isso mexeu muito comigo. Nada me tira da cabeça que isso aconteceu por causa da forma em que são tratados os desassociados. Na verdade, tenho convicção disso. Se eles fossem tratados de maneira diferente, com amor, será que isso aconteceria? A moça não suportou o ostracismo e o rapaz não suportou o peso da culpa. Na mente dele, ele era culpado por toda aquela situação. Engraçado que todos foram orientados pelos anciãos a não falarmos sobre o assunto. E se alguém perguntasse no serviço de campo, tínhamos que falar que não íamos falar sobre isso, pois não sabíamos todos os detalhes. Éramos incentivados a mentir. Mesmo assim, esse fato ficou conhecido em várias partes do nosso país, em alguns lugares um pouco distorcido, mas muitas congregações ficaram sabendo. Que esse relato ajude muitos a ficarem de olhos abertos com respeito aos ditames dessa organização hipócrita. Obrigado, irmão Alexandre. Forte abraço. Eu agradeço a você e a todos aqueles que mandam suas experiências. Obrigado. Qual é a sua opinião sobre isso? O que você acha disso? Dessa experiência aqui contada pelo nosso querido que mandou um e-mail aí contando essa experiência trágica, terrível. Qual é a sua opinião? O que você acha? Deixa aí nos comentários. Muito obrigado. Até os nossos próximos vídeos. Até lá.